Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez trazendo de novo um quadro que agora se torna semanal, o Psicólogo Responde, onde vocês me fazem perguntas lá no Instagram e eu trago aqui para vocês a resposta, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Luiz Souza, eu sou psicólogo clínico nascido, criado e formado aí no Brasil, mas hoje eu moro aqui em Sydney, na Austrália, fazendo meu doutorado na University of New South Wales, mais especificamente no Neuroscience Research Australia, tudo bem? O Neura, que é ligado ao NSW. Bom, antes de eu pular direto para as perguntas e respostas, eu queria anunciar que agora, pela primeira vez, eu tenho uma parceria com uma empresa e que de fato pode beneficiar vocês aqui que me acompanham. Então, eu sempre fui relutante em formar parcerias, tanto é que eu nunca abri parceria nenhuma para nenhuma empresa, mas é que dessa vez eu já contratava os serviços dessa empresa, porque é uma empresa idônea e muito boa, muito útil, e agora eles entraram em contato comigo, a gente fechou essa parceria, eu quero aqui trazer um benefício para vocês. Então, de antemão, a partir de hoje, todo mundo que me segue tem um cupom chamado Hipnose para ter desconto em qualquer plano da Human Track. Então, se você é psicólogo, psiquiatra ou pesquisador do campo da saúde mental, a Human Track provavelmente vai te servir como uma luva. Então, eu queria trazer aqui para vocês o software da Human Track. Eles não me pediram para fazer isso, mas eu realmente quero mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, este daqui é a Human Track. Eu criei aqui uma conta nova do zero aqui, tá? Então, basicamente, ele está no plano iniciante, mas olha só que interessante. A Human Track, ele basicamente tem uma biblioteca, um acervo de instrumentos de mensuração de resultado, monitoramento de progresso de pacientes e até ferramentas para te auxiliar no diagnóstico de transtornos mentais, tudo bem? Então, por exemplo, eu, Felipe Luiz Souza, sou muito fã do campo de estudo e tratamento de ansiedade. Então, por exemplo, vamos clicar aqui já numa tagzinha pré-definida de ansiedade, mas eu poderia só digitar aqui também ansiedade ou o que mais eu tenha dúvida, tá bom? Então, ansiedade. Bom, vamos lá. Aqui nós temos, tá, diferentes instrumentos para mensuração, diagnóstico e tudo mais, tá, de quadros de ansiedade, tá, para te auxiliar no diagnóstico de quadros de ansiedade. Mas, por exemplo, vamos pegar um que eu gosto muito, que é o DAS-21, tá, que é a avaliação de 3 subdomínios, né, ansiedade, estresse, depressão, que eu sei, não estou puxando a sardinha, ele foi desenvolvido aqui na UNSW, aqui na nossa universidade, mas não é por causa disso. Eu já gostava muito do DAS antes de vir aqui para a UNSW. Então, olha só que interessante. Aqui, quando você clica no instrumento, você basicamente tem algumas informações. Você tem toda a descrição do instrumento, das recomendações de aplicação dele. Você tem a interpretação dos resultados, tá bom? Você tem sugestões, os cuidados que você tem que ter com esse instrumento. A referência bibliográfica desse instrumento, tá bom? Inclusive, da validação dele para o Brasil, tá bom? Então, vocês podem ver aqui que tem a referência, inclusive, da adaptação e da validação desse instrumento em população brasileira, tá? E aí você tem aqui já os subdomínios com seus pontos de corte, né? Então, de 0 a 42 pontos cada subdomínio e o que significa cada faixa de resposta. E aqui embaixo você vai começar a ter, então, tá? As perguntas com as respostas para cada pontuação. Eu não vou mostrar no vídeo, porque eu também não quero dar essa informação de graça para pacientes, né? Possíveis pacientes que estejam aqui assistindo. Justamente porque eu não quero atrapalhar o serviço de psicólogos, porque você paciente, tem que responder com integridade, com honestidade, quando um psicólogo te manda um questionário, tudo bem? E você, psicólogo, você pode também clicar aqui em PDF, tá? Você pode baixar um PDF, onde você vai ter, basicamente, aqui a ficha para poder imprimir e aplicar aí com o seu paciente, caso você queira, caso você faça aí terapia ao vivo, né? Terapia presencial, tá bom? Você também pode, por exemplo, clicar aqui em aplicar e aí você pode mandar isso aqui de diferentes formas. O plano iniciante, por exemplo, ele não dá essa alternativa, mas ele te dá outras duas alternativas sensacionais, tá? Que é liberando apenas uma resposta por envio, tá? Então você pode escolher se você quer, inclusive, notificar o seu paciente por WhatsApp, tá? E aí você manda esse link para ele, para que ele abra ali o linkzinho e responda online, e isso já cai automaticamente na sua biblioteca de pacientes, já vou mostrar, ou você mesmo pode responder pelo paciente quando você está ali entrevistando ele, por exemplo, tá? Então, na sua biblioteca, você tem uma série de opções, como, por exemplo, eu estou aqui fazendo, sei lá, a avaliação de um paciente que possivelmente esteja dentro do espectro autista e ele é um adulto. Você pode vir aqui, por exemplo, e consultar o AQ10 para te auxiliar nesse processo diagnóstico, por exemplo, tá bom? E você tem uma biblioteca aqui de pacientes, né? Então, você vem aqui, você cria
os prontuários dos seus pacientes e todas as aplicações que você faz ao longo do teu tratamento desse paciente ficam automaticamente anexas a esse paciente com todos os gráficos da evolução ou piora desse paciente, tudo bem? E isso é, inclusive, adequado para que você saiba se o tratamento tem ou não tem que mudar, tá bom? Você também pode desenvolver uma ferramenta maravilhosa de monitoramento de progresso, que é o GAS, tá bom? O GAS, ele é uma forma de você identificar e criar com o seu paciente metas comportamentais com eles e você criar, tá, o próprio GAS especificamente para o caso e realidade do seu paciente. Então, você pode aqui criar qual a meta desse paciente e aí você consegue criar com ele, tá? Como que seria um cenário em que ele alcançou, por exemplo, naquele dia, uma meta, ele teve um comportamento muito melhor do que o esperado. Você pode criar aqui quais seriam esses comportamentos. O que mostraria para esse paciente, tá? Que naquele dia ele foi muito melhor do que ele esperava para aquela meta ou muito pior do que ele esperava. E aí você consegue fazer o acompanhamento, tá? Do comportamento desse paciente, do engajamento desse paciente na meta dele, na meta terapêutica dele ao longo dos dias e isso fica também nesse paciente. Ou você mesmo, junto com o seu paciente e com o seu conhecimento aí em psicometria e tudo mais, você mesmo pode desenvolver os seus próprios instrumentos de mensuração dentro da plataforma. Então, você, médico, psiquiatra, psicólogo ou pesquisador em saúde mental, isso daqui com certeza seria uma mão na roda e é extremamente acessível. E agora é mais acessível ainda com o cupom de desconto Hipnose, tudo bem? Então, bora lá, vamos começar a responder as perguntas de vocês, tá bom? Eu só tava aí empolgado para anunciar essa notícia para vocês. Bom, vamos lá então, senhoras e senhores, vamos lá. Lembrando, todas as perguntas aqui vocês me mandam no Instagram e elas são de pessoas que são desde o campo de pesquisa, do campo clínico, ou seja, profissionais da saúde, ou até mesmo pacientes, né? Pessoas da população geral, tá bom? Então são perguntas variadas, assista até o final para pegar todas elas que possam te interessar, tá bem? Vamos lá. Você usa inteligência artificial no seu trabalho? Quais? Cara, vamos lá. Essa é uma pergunta muito interessante porque hoje em dia começou um medo absoluto das inteligências artificiais e de que as inteligências artificiais vão superar o trabalho dos psicólogos e não vai, tá bom? Para muitos quadros em saúde mental, inteligência artificial já poderia substituir um psicólogo, tudo bem? Então, tratamentos simples, como tratamentos de fobias específicas, por exemplo, você pode sim substituir um psicólogo por uma inteligência artificial. Acredito que é totalmente possível, até porque o tratamento da fobia específica ele é baseado em terapia de exposição, né? Então, exposição e prevenção de resposta na veia, você pode sim treinar uma inteligência artificial para fazer isso. Outra questão que eu acho que a gente tem que começar a reduzir esse alarmismo das pessoas é que é o seguinte, pessoal, as pessoas já estão utilizando inteligência artificial por questões de saúde mental. Porque a gente tem que entender que saúde mental, o serviço de saúde mental, eu não gosto da palavra elitizado, mas ele não é inclusivo para todo mundo. Não é, tá? Então, toda cidade tem, quase todas as cidades no Brasil têm seus serviços de assistência à saúde mental, mas eles em geral são precarizados, com intervenções longe das práticas baseadas em evidências, ou seja, muitas pessoas vão lá para receber um tratamento pago com dinheiro público, que na maioria das vezes é inútil, tá? E que às vezes nem deveria estar sendo aplicado na prática clínica. A gente tem no campo clínico privado, nós temos psicólogos sujeitos a planos de saúde que pagam R$30 a sessão pro cara, às vezes menos, às vezes um pouco mais. Mas imagina você ser tratado por um psicólogo que está ganhando R$30 para te atender. Provavelmente a motivação, o atendimento e até mesmo o nível de qualificação desse profissional é subótima. Por que é subótima? Porque o cara não tem dinheiro para pagar a profissionalização dele. O cara não tem dinheiro suficiente para incentivar ele, porque ele tá realmente trabalhando pela sobrevivência dele no mundo, né? Porque R$30 por sessão, esse cara tá trabalhando de fato para pagar o que tem para comer na mesa. Então, você entende? Tá todo mundo desassistido nesse sentido. E as pessoas que pagam terapia de fato, gente, a gente vai ter profissionais aí indo de 150 ao infinito, né? Então eu conheço colegas que cobram R$800, R$900 a sessão de terapia, mais, e tem colegas que cobram menos, 150, 200, 250, 300, tá? E aí você tem diferentes modelos. Então, a depender da gravidade, você obrigatoriamente vai ter que fazer terapia semanal.
Então, nem todo mundo se adequa para sessões quinzenais. Então, a gente tem que entender que inteligência artificial é uma realidade já. Não é uma realidade que será para o futuro. Ela é uma realidade do agora. E vou falar com toda honestidade. Eu, por exemplo, hoje em dia eu não faço terapia, né? Não faço mais terapia. Mas muitas das vezes eu abro meu chat GPT e eu mesmo bato um papo com o chat GPT do tipo, cara, eu tô tendo esse pensamento, o que tu acha desse pensamento, velho? Por essa e essa e essa razão, e eu programo ele. Me responda baseado em pressupostos da terapia tal, dessa forma. Por quê? Porque eu conheço de psicoterapia, porque é o meu trabalho. Então, eu meio que treino aquela inteligência para ela me responder baseado em terapia comportamental e dialética, terapia de aceitação e compromisso, terapia cognitivo-comportamental. Eu já treino ela e falo, me dá uma opinião baseada nessa terapia. Não é o que a população geral faz. Não é, tá? Inclusive você vê aí, vira e mexe, rodando prints do chat GPT, se comportando como um psicólogo e falando literalmente, tá? Minha esposa, a gente testou isso pra ver se era verdade e saiu de fato no chat GPT aqui com a gente, dele falando, olha, eu como psicólogo faria tal coisa. Então, tem esses problemas. Mas eu, por exemplo, eu só uso o chat GPT na minha prática, tanto para prática profissional quanto prática acadêmica. Tá? Você consegue, claro, eu pago o ChatGPT, então eu tenho um plano pago do ChatGPT em que eu consigo montar, cara, vários planos terapêuticos ali. Eu dou supervisão clínica, bicho, eu consigo montar um monte de coisa com o ChatGPT. E isso é uma realidade do hoje, não é do futuro, é do hoje, tá bom? Tem gente que tá aí explorando, tem algumas inteligências artificiais chinesas muito interessantes chegando, né? Eu não utilizo mais nenhuma além do ChatGPT pago, tá bom? Eu pago o ChatGPT. E para o campo clínico também, para o campo de pesquisa também é maravilhoso, porque, meu Deus, eu utilizo ele para facilitar demais a minha vida no R, tá? Então, as minhas pesquisas do doutorado, eu utilizo programação em linguagem R, né? E eu utilizo muita ajuda do ChatGPT para isso, para muitas coisas, até como uma forma de treino mesmo, né? E bom, basicamente isso. Eu só utilizo o ChatGPT, tá? Tem gente que usa Copilot e tudo mais. A própria UNSW aqui na Austrália, eles recomendam o uso do Copilot, mas eu utilizo o ChatGPT, tá bom? Então, fica aí a resposta sobre a inteligência artificial. Inclusive, só mais um detalhe. Nós já temos pesquisas clínicas testando inteligências artificiais para condições em saúde mental. As pesquisas, elas são ainda muito iniciais, tá? Elas são, em geral, não randomizadas, o que é um grande problema, porque a gente não pode confiar na estimativa do efeito clínico, tá? Porque ela, enfim, está sujeita a uma série de vieses, tá? Mas nós já temos pesquisas sendo feitas com pacientes de transtornos mentais comuns. Então, são pessoas que ou não têm diagnóstico, ou têm diagnósticos comuns como ansiedade, depressão leve a moderada, tá bom? Então, a gente tem geralmente... E transtornos alimentares. Então, a gente tem algumas evidências surgindo muito ainda carentes de melhor qualidade metodológica, mas nada ainda que fale, substitui os psicólogos. Isso nunca vai acontecer, tá bom? Isso nunca vai acontecer de modo completo. Agora, psicólogos que não sabem usar inteligência artificial estão realmente para trás. Vocês podem ver um episódio no Eslen Podcast, onde eu e o mestre Júlio Gonçalves, a gente fala sobre isso. Nós dois estávamos ali dando entrevista pro Eslen sobre inteligência artificial. Então, realmente recomendo que vocês corram lá para assistir, tudo bem? Vamos lá. E as eleições, bom, já passou, né? Hoje é dia 29, já passou, mas tudo bem. E a eleição do Conselho Federal de Psicologia e dos Conselhos Regionais de Psicologia, hein? Bom, já passou, nós não tivemos uma mudança significativa, né? No poder do Conselho Federal. Eu apoiei, inclusive tem reels meus lá na página da Chapa 24, a Chapa Muda Psicologia, eu declarando meu apoio a eles. Infelizmente, ficaram aí em segundo lugar, né? Infelizmente não, eu diria que, bom, é uma tristeza que não tenham ganho, mas é uma mudança radical no cenário de luta política dentro da psicologia brasileira, tá? A gente nunca teve oposição dentro do Conselho Federal de Psicologia, pelo menos nas últimas décadas aí. O poder, ele basicamente se alterna entre dois poderes iguais, tá? Então, foi finalmente aí mais de 30 mil votos para a Chapa 24,
que surgiu do nada, né? Em um crescimento muito rápido, um engajamento político muito severo, muito rápido, uma mobilização da classe muito rápida. Então achei sensacional, isso daí é muito bacana. Infelizmente não ganharam, mas ganharam em Minas Gerais, por exemplo, tá? Pro CRP. Então, pessoal de Minas Gerais, parabéns aí pelo engajamento. Um psicólogo que não sabe inglês está desatualizado? Cara, olha, pergunta interessante. Eu não acredito que esteja desatualizado, porque se você vai trabalhar como psicólogo clínico, por exemplo, no Brasil, tu só tem que saber falar português, tá? Tá, mas como é que tu vai se atualizar, Felipe, nas evidências? Google Tradutor. Antes de eu vir aqui pra gringa, e até hoje, na verdade, muitas das vezes eu utilizo tradutores, utilizo o ChatGPT para traduzir coisa para mim, às vezes. Não só do inglês, mas às vezes eu tenho que ler um paper que está em alemão, está em coreano, está em francês. Às vezes eu utilizo o ChatGPT para isso, tá? Até porque o Google Translator, por exemplo, você não tem que conseguir dar Ctrl+C e às vezes ele não vai conseguir que você anexe um PDF. Às vezes um PDF não permite, mas você pode tirar print da página e soltar. Lá no Google Translator ele traduz. Então é sensacional. Aqui, meu Deus, indo no mercado, muitas das vezes, eu tô às vezes em dúvida num rótulo, alguma coisa, eu pego meu celular, tiro foto ali do produto ao vivo no mercado e descubro o que é aquele produto, né? Então, não diria que você está desatualizado. Você está desatualizado se você não entende de prática baseada em evidências. Ponto. A maioria, 95%, 98% das evidências científicas do mundo, e todas as de qualidade, estão em inglês. Ponto, sem discussão. Isso é óbvio, isso já há mais de 40 anos. Porém, de novo, você não tem que saber falar inglês, você tem que saber utilizar ferramentas para te auxiliar a entender o que está escrito em inglês. Acabou. Se você falar inglês, excelente, vai te abrir portas que tu não faz ideia, tá? Portas no exterior, portas inclusive no Brasil, em cargos que você nem imagina, tá? Em instituições de grande porte, caso você não seja um psicólogo clínico, mas um psicólogo organizacional, por exemplo, ou você queira trabalhar com instituições internacionais como psicólogo clínico, como conselheiro, você vai ter que saber falar inglês. Para fazer mestrado, doutorado com bolsa, com tudo pago, tá? Moradia, alimentação, passagens, estudo, tudo pago por instituições universitárias do mundo todo. Tu tem que saber falar inglês. Para poder ler, você tem que utilizar uma ferramenta de linguagem. Você tem que saber falar inglês. Mas, assim, você tá no Brasil, você tá me perguntando isso, tá no Brasil. Você não tá desatualizado por não saber inglês. Se tu não entende PBE, tu tá desatualizado, mas não porque não sabe inglês, tá? E outra... vamos parar para pensar também no Brasil, tá? Quantos por cento da população brasileira tem acesso a uma escola de inglês? Quantos por cento tem acesso a um cotidiano que possibilitam eles a parar para estudar inglês? Mesmo que de forma gratuita, com vídeos do YouTube ou coisa do tipo. Cara, é a minoria da minoria da minoria da população brasileira que tem condições de estudar inglês e falar inglês. Enquanto, cara, sem brincadeira, esse é um pensamento que eu tenho, eu penso bastante sobre isso aqui na Austrália, que eu fico vendo as criancinhas aqui para lá e para cá e eu vejo elas, obviamente, falando inglês, né, porque elas moram na Austrália, mas eu fico pensando assim, cara, essas crianças, elas não fazem ideia do abismo de distância que elas têm, de oportunidades na vida, só de terem nascido onde elas nasceram. Só de estarem aqui, num país de primeiro mundo, e falarem inglês, elas têm o mundo na mão delas. O mundo na mão delas, tá? E eles ainda reclamam. Então, assim, com certeza falar inglês abre portas que você não faz ideia. Mas se você quer ser um psicólogo clínico, para ser um psicólogo clínico no Brasil, isso não vai te interferir em nada, tá bom? Mais uma pergunta aqui das chapas, tudo mais pergunta das chapas, eu já falei sobre isso. Oi, Felipe, gostaria que você falasse do vídeo sobre um treinador versus 30 gordos. Esse título é horroroso, né? O que a ciência diz sobre? Gente, vamos lá. Esse episódio, ele foi um fiasco. Ele foi um fiasco não porque eu não acho válido esse tipo de debate. É um tipo de vídeo, é entretenimento puro, né? É você ir lá e debater uma ideia, mas de certa forma, você abre um espaço democrático para que pessoas que discordem de algo cheguem lá e que tenham vivência com aquilo, cheguem lá e deem seus pontos de vista de forma pública. Acho válido pra caramba. Todo Coliseu merece ser visto, né? Agora,
esse episódio em si, ele tem um monte de informação errada, tá? Do dito treinador, um monte de informação errada. No começo desse ano eu tive a oportunidade de prestigiar ao vivo o lançamento da nova definição de obesidade clínica, tá? Então foi um evento lançado, né, pela The Lancet. Então o paper com a nova definição de obesidade foi publicado no The Lancet por uma comitiva de pesquisadores ao redor de todo o mundo, pesquisadores, médicos, outros profissionais da área da saúde, todo mundo junto, avaliando as evidências ao longo de um longo período, conduzindo entrevistas sobre a análise destes pesquisadores e profissionais sobre as evidências disponíveis, encontrando soluções para os problemas que tínhamos com as definições anteriores da obesidade, que eram basicamente definidas pelo IMC de uma pessoa, tá? E aí eles até discutem nesse novo paper, né, nessa nova definição da obesidade, que olha, nós temos aqui o caso, eles dão lá o caso do Jack e o caso da, não lembro da moça, em que basicamente, olha, ela tem o IMC igual o do Jack, né? Mas ela faz cardio todos os dias, ela se movimenta assim, assim, assado, ela come assim, assim, assado, ela não tem problemas em exames não sei o quê. E o Jack não, o Jack cansa para subir uma escada, entendeu? O Jack não se movimenta nada, o Jack tem gordura acumulada ao redor do órgão tal e tal. São as mesmas doenças? São as mesmas pessoas? Não são, não faz nem sentido. Não faz nem sentido nenhum, tá? Então, a gente tem agora uma nova descrição do que é obesidade para adultos e para crianças, tá? Então, agora a gente precisa não apenas, tá, do IMC, mas também de uma medida objetiva, tá? De malefício, de prejudicação desse indivíduo, de algum órgão ou algum órgão que esteja sendo objetivado. E a gente tem que entender que a obesidade ela vai funcionar num esquema espectral, né? Então tem desde os Jacks da vida, que de fato estão em obesidades mórbidas, que eles não conseguem sair da cama, e tem Marias da vida, né? Que estão sim com o IMC além do peso que deveriam estar, tá? Mas que são funcionais ainda, tá? Então a gente precisa entender que não são o mesmo quadro, não dá para chamar de isso aqui é obesidade e acabou, tá bom? E aí ele, meu Deus, ele fala uns nomes que não existem. Literalmente, ele criou uma doença, obesidade, como é que é? Mesógena, alguma coisa assim. Ele inventou uma obesidade que literalmente não existe. Ninguém na ciência ouviu falar disso, sabe? Ele criou uma definição de obesidade. E outro problema que nós temos com a perspectiva dele sobre o comportamento de pessoas obesas e obesos é que ele simplesmente teria que ignorar todo o aglomerado de evidências que nós temos sobre comportamento alimentar e comportamento humano de forma geral, que é sobre livre-arbítrio não existe. Não faz sentido o livre-arbítrio existir no modelo de sistema nervoso central que nós temos, de condicionamento operante em que nós funcionamos, e aí a gente entra em Skinner, psicologia do comportamento. Então, a gente não tem o livre-arbítrio sobre o nosso comportamento, nós somos pré-condicionados a determinados comportamentos e doenças vão afetar o nosso comportamento, como, por exemplo, o próprio comportamento relacionado à saciedade. Então, uma vez que eu seja obeso, isso me gera, por exemplo, uma desregulação, uma disfunção no meu processo de leptina, eu vou ter dificuldade em perceber saciedade. Como é que eu vou simplesmente comer e parar de comer? Ah, não, porque eu já tô suficiente. Eu não sei, minha leptina não está trabalhando direito. Então, eu tenho que entender que eu não tenho livre-arbítrio. Então, não é simplesmente escolher emagrecer. Isso não existe. Não existe mesmo. Outra coisa, o treinador em questão ignora que as evidências de emagrecimento com dieta e treino existem. Obviamente, se você treinar e fazer dieta consistentemente, você vai emagrecer. Mas ele esquece que a porcentagem de peso que você vai perder com dieta e treino ao longo de 24 meses é pequena. Desculpa se eu tô assustando vocês, mas os melhores trials que nós temos, tá? Com dieta e treino em 2 anos de acompanhamento são menos de 10% do teu peso corporal que tu vai perder.
Se eu não me engano, nas análises de intenção por tratar, algo em torno de 9%, talvez eu esteja enganado, mas até onde me recordo, 9% de peso corporal, uma coisa assim. Ah, mas como assim, Felipe? Eu fiz dieta, não sei o que, e perdi não sei lá quantos quilos. Tudo bem, mas quando a gente vai para o campo da epidemiologia clínica, quando eu pego dados de milhões de pessoas, eu entendo que as pessoas, de modo geral, não são você. Você não é a população geral. Na população geral, as pessoas começam a dieta e abandonam. As pessoas começam a dieta e seguem ela estritamente até emagrecer. Tem gente que nem começa. Tem gente que começa, volta, para de novo, volta. Todos esses comportamentos afetam e são importantes por causa disso, por uma evidência pragmática, né? Ou seja, quanto que funciona a conduta de recomendar dieta e exercício físico para as pessoas obesas. Então, não é que não funciona, funciona, mas é um processo lento, longo. Tanto é que, provavelmente, as melhores evidências que nós temos hoje para pacientes obesos no emagrecimento não é só dieta e exercício físico. Vai ser provavelmente dieta e exercício físico com alguma medicação. Por quê? Porque provavelmente essa vai ser a melhor alternativa para aquele paciente. Claro, e dependendo se ele é adequado ou não, né? Se ele responde ou não a medicações como o Ozempic, por exemplo, nessa semaglutida. Então, dieta e exercício não são ruins, são obrigatórios, são necessários, né? Os remédios, eles precisam que você mude o seu estilo de vida. E, na verdade, essas medicações possibilitam muitas das vezes que você faça opções melhores de alimento e que você tenha condições de ter uma rotina de dieta e treino, tá bom? Mas eu não quero assustar vocês, mas o dieta e treino, ele é superestimado quanto os seus efeitos a curto e médio prazo. Né? É superestimado. Sinto muito em informar, tá? Mas para emagrecimento em si, ele é superestimado nos seus efeitos a curto e médio prazo. Ah, mas ele é bom para a saúde. É óbvio que ele é bom para a saúde. É dieta e treino, cara. Quem vai falar contra dieta e treino? Ninguém, absolutamente ninguém vai menosprezar a obrigatoriedade de atividade física e alimentação adequada para a população obesa. Ninguém no mundo, porque isso é obrigatório. Mas provavelmente não é isso que vai fazer a pessoa emagrecer, pelo menos não sozinha e num espaço de 2 anos, 3 anos, tá bom? Bom, vamos aqui prosseguir com as nossas perguntas. Vamos lá. Que conselho você daria para alguém recém-formado, né, em que se inspiram em você? Conselhos simples. Aprenda prática baseada em evidências. Ponto. Segundo, se comporte como um profissional, tá bom? Se comporte como tal. Ah, mas o fulano ele é famosão, se ele vier comigo aqui eu baixo a orelhinha. Você é um profissional da saúde, se comporte como tal. Tenha responsabilidade no que você está falando, mas acredite no que você está falando. Então, PBE é a tua base. Aprendeu o PBE, tá aprendendo a aplicar PBE, sensacional. Confie no seu taco. Se você não se comportar como alguém que confia no seu taco, ninguém vai. Tá bom? 2 únicos conselhos. Não dependa de plano de saúde. Jamais. Tá? E se possível, já comece sua exposição pública durante a graduação. Quem deixa para começar a procurar paciente depois que se forma já está atrasado, tá bom? O pessoal, tanto no laboratório quanto na vizinhança, foram receptivos com você? Cara, que pergunta bacana, porque aqui a cultura ela é muito diferente, tá? Eu moro num bairro muito asiático, tá bom? Só para vocês terem uma noção. A maioria da população da Austrália não é australiana, são de imigrantes, tá bom? Esse é um país aqui socado de imigrantes, tá bom? Então, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas aqui, alguns anos atrás, o governo australiano, ele basicamente fez uma parceria imigratória, né, com países como a China, por exemplo, em que se você comprasse um imóvel aqui, você poderia ter o visto de moradia permanente, uma coisa assim. E aí veio uma enxurrada de imigração asiática, de modo geral, aqui para a Austrália. Então, o meu bairro é muito chinês e muito coreano, tá? Bom, dito isso, eu tenho um vizinho que me recebeu super bem aqui. Nós temos um vizinho que nos recebeu muito bem aqui, né? Eu e a minha esposa, que é o Stewie. Ele é um senhorzinho idoso
E que foi super engraçado, porque quando eu e a Natália a gente chegou, a nossa casa ela era completamente vazia. Hoje a gente tem uma estantezinha, minha esposa começou a pintar, a gente tem a nossa mesa, sofá, TVzinha, mas antes era tudo vazio. Nós chegamos aqui com uma bandeira do Internacional que a gente estendeu no chão para poder comer sentados no chão sem derramar nada no carpete, né? E a gente tinha nossas malas, nossas roupas, os livros... Opa, cadê? Os livros que a gente trouxe na mala... Os livros que a gente trouxe na mala também. E só, né? E já vinha aqui no apartamento também. Já vinha máquina de lavar louça, máquina de secar roupa e só. E o chuveiro. Ah, e o fogão. E é isso, né? A gente teve que comprar geladeira, que deu um monte de problema, cama, que deu um monte de problema. Enfim, tudo foi muito complicado aqui. E a gente não sabia abrir a porta lá de trás, a gente não sabia abrir a garagem, a gente não sabia onde é que ficava a sala de lixo, onde tem que levar, e aí que as pessoas separam lixo muito bem. A gente não sabia nada daqui. E assim, ninguém te informa. Se vira aí, entendeu? Aqui eles são meio assim. E a gente encontrou o Stewie um dia, né? Ele tava passeando com o cachorrinho dele. E eu falei, opa, tudo bem, não queria incomodar. Eu e minha esposa, a gente acabou de se mudar pra cá e tal. A gente tá com algumas dúvidas, a gente não sabe onde é que fica tal coisa. Ele falou, vocês são novos aqui? Só um segundo, deixa eu levar meu cachorro pra minha casa e eu já apresento a vocês o condomínio. Ele levou o cachorro dele de volta à unidade dele. E ele fez um tour completo comigo e com a minha esposa por todo o prédio, no subsolo, tudo. Uma pessoa fantástica. E aí até veio a história engraçada, que ele falou que o último morador aqui da nossa unidade era uma pessoa horrorosa. Aparentemente o cara era um cara ruim mesmo. Ele falou que o cara que morava aqui tinha um gato que ele deixava solto pelo condomínio, e não pode, e esse gato matava os pássaros nativos aqui da região. E aí o Stewie fala que já fazem 3 anos que a gente não vê os pássaros tais aqui no nosso condomínio, porque o gato do cara matava esse pássaro aqui e tal. Falou também que o cara uma vez roubou roupas dele, porque a garagem do Stewie é do lado da nossa, a vaga dele é do lado da nossa, e as pessoas costumam guardar coisas nas suas vagas da garagem. Falou que o último morador daqui era homofóbico com ele e com o parceiro dele. Então, assim, uma pessoa horrorosa, aparentemente, né? E que uma vez o cara tava saindo da garagem e deu o dedo do meio pro Stewie e pro marido dele. Enfim. As pessoas aqui no nosso condomínio a gente não tem muito contato, mas o Stewie a gente conversa uma vez ou outra. Ele é uma pessoa queridíssima e apresentou pra nós. Ele ensinou a gente a usar as nossas chaves aqui do apartamento, que aqui eles chamam de unidade, né? Mas enfim, sensacional. Bom, no laboratório é uma recepção diferente. As pessoas foram muito receptivas comigo, as pessoas me receberam super bem, não tenho nada do que reclamar. Mas ao longo dos primeiros dias, algumas situações foram acontecendo que a gente foi pensando que são diferentes, são diferenças culturais, né? Então tem vezes, cara, que tu fica assim, essa pessoa foi grossa pra caramba comigo, bicho, que desnecessário. E aí eu converso com alguns colegas meus lá do laboratório que também são brasileiros, eles falam, não, ele não foi grosso não, ela não foi grossa não, é só a cultura, irmão, eles são assim mesmo, é desse jeito aí mesmo. Então eu tô fazendo mais contatos agora, eu diria, porque eu cheguei e eu fui muito recepcionado também por uma colega minha chamada, chamada Joca. Jocássia, que é uma doutoranda lá da USP que está fazendo sanduíche aqui no Neura. Então ela está no meu escritório, ela trabalha exatamente no meu escritório e ela é da USP e tal, mas ela vai embora agora em outubro. Então ela mesma já conversou comigo, né? Ela fala assim, cara, conversa mais com os teus colegas gringos daqui, porque daqui a pouco eu vou embora e tu vai ficar sozinho com eles. Então, eu tenho feito mais amizades, eu tenho conhecido, principalmente, eu tenho tido mais contato com uma pesquisadora chamada Emily, que ela senta atrás de mim, e ela, no escritório, né, na disposição de mesa, ela senta na mesa atrás de mim, que ela é de família libanesa e é uma pessoa sensacional, a gente tem batido vários papos sobre, enfim, vida geral na Austrália e tudo mais. Tenho conversado com um outro pesquisador que é daqui da Austrália, outro doutorando chamado Andrew, que ele também foi talvez o cara mais não ele, eu diria que ele e um outro cara chamado Jack, que é também australiano, foram os mais receptivos comigo, os que mais me procuram para conversar, para saber como é que eu tô. O Jack, sobretudo porque ele namora uma brasileira, então ele fala um pouco de português, é até engraçado, né? Ele do nada chega lá no escritório, abre a porta e fala: "E aí, galera? Tudo jóia?" E aí ele sai. É um cara super querido.
Mas sim, tenho sido muito, muito bem recebido. Eu me surpreendi, na verdade, com o relacionamento que eu consegui construir com o meu supervisor daqui, com o meu supervisor australiano. Na verdade, ele é inglês, né? Mas tudo bem, ele mora aqui. Porque... eu cheguei com a cultura brasileira em que é supervisor no céu e Deus na terra, né? E aí aqui não, eles têm um ambiente super descontraído. Então o meu orientador mesmo, o James McCauley, ele fala: cara, não me chama de senhor, não chama ninguém aqui de senhor, não vem de terno, vem com roupa normal, se comporta normal, tá todo mundo igual aqui, todo mundo fazendo pesquisa, é todo mundo gente normal. Então a galera sai pra tomar sorvete ali no escritório, a galera vai nos eventos da universidade, tem churrasco dentro da universidade, churrasco na praça, na frente do laboratório. A galera é muito unida nesse sentido. Agora, em outubro, eu vou viajar com o pessoal do meu laboratório pela primeira vez. Então a gente vai a Brisbane, 1h30 de voo daqui de Sydney pro ANZMUSC, que é um evento só de ensaios clínicos, né, em dor. Então, basicamente, está sendo uma experiência bem bacana. Tá todo mundo me recebendo muito bem, eu diria. Não tive problemas com ninguém. E é isso. E espero que no próximo semestre eu possa começar a receber também novas pessoas e acolhê-las e tudo mais. Eu ainda não diria que eu estou adaptado à Austrália, tá? Mas eu diria que sim, todo mundo me recebeu super bem aqui. Vamos lá, cara. Leituras introdutórias para quem se interessa pela área da pesquisa em psicologia. Cara, vamos lá. Eu diria que tem algumas leituras que mudam muito a cabeça de quem está na psicologia. Eu diria que uma delas é a psicologia, ciência e pseudociência, tá? Science and... Vou mostrar aqui para vocês esse livro, porque ele realmente muda vidas, tá? Ele é de dois grandes patronos da psicologia baseada em evidências, tá? Que é o Scott Lilienfeld e o Stephen J. Lean, tá? Ambos morreram. O Stephen J. Lean morreu no começo do ano. Então, realmente é uma leitura que muda vidas, tá bom? Muda vidas. E a outra, que aí serve para todo o campo de pesquisa clínica e de prática clínica de modo geral, e não diria só para quem quer pesquisa em psicologia, mas quem quer viver da clínica, é o livro Epidemiologia Clínica, Elementos Essenciais, do Fletcher, tá bom? Então, esse é um livro que eu recomendo para todo mundo. Esse tem em português, tá bom? Esse daqui, Ciência e Pseudociência na Psicologia Clínica, até onde eu sei, não tem em português, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, essas são as duas leituras que vocês têm que ler. Tem que ler. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Como você diria que dá para identificar um bom profissional da psicologia quando se procura um? Boa pergunta. Vamos lá. Primeiro de tudo, ele tem alguma menção que ele trabalha com prática baseada em evidências? Lembrando, não existe psicanálise baseada em evidências, não existe isso, tá bom? Prática baseada em evidências. Ele tem alguma menção que ele trabalha com isso? Quais são as opiniões sobre esse cara na internet? Procura no Google, sabe, no Google, bota lá, vê se tem um reclame aqui, vê os comentários no Google Business da clínica desse cara. Eu sei que pode parecer muito subestimado, mas isso é realmente importante, tá? Esse cara, ele utiliza de práticas clínicas duvidosas, né, antiéticas, tipo constelação familiar, reiki, homeopatia, essas coisas assim, descarta. Esse cara, e aí é uma opinião talvez minha, né? Esse cara, ele posta muitas coisas relacionadas a opinião pessoal dele sobre, sei lá, tretas políticas e afins. Eu não gosto desse tipo de profissional, pela seguinte razão: eu acho que você tem que estar aberto a atender. Bom, essa é a minha visão, tá? Você pode discordar, então isso é completamente meu viés pessoal. Eu acho que você tem que estar disposto a atender pessoas de ambos os espectros políticos. Então, profissionais que se expõem politicamente dessa forma, nitidamente já cessam a liberdade de algumas pessoas a terem acesso a determinado tratamento, tá? Claro,
É direito, tá? Eu tô falando, é a minha preferência pessoal. Minha preferência pessoal. Você pode ser um psicólogo que só atende gente de esquerda. Você outro pode ser um psicólogo que só atende gente de direita. Você pode ser uma pessoa que só atende pessoas negras. Você pode ser um psicólogo que só atende pessoas trans. Você pode ser um psicólogo que só atende pessoas de religiões de matriz africana. Você pode ser um psicólogo que só atende cristãos. Não me interessa, é seu direito. Agora, eu particularmente prefiro pessoas que são abertas a atender todos os públicos, tá? Então eu, por exemplo, sempre atendi pessoas que falavam do tipo assim, quem é de direita é PNC, entendeu? Essa galera de direita é tudo uns FDP. E atendia gente de direita que falava, porque alguém tem que matar o fulano de tal. Porque a galera da esquerda são tudo uns vaga, entendeu? Atende todo mundo. Eu literalmente, ao longo da minha carreira, atendi políticos, inclusive. Políticos, de ambos os espectros. Porque eu não fico falando sobre político por aí. Então, todo mundo sabe, por exemplo, que eu sou conservador. Eu sou um homem conservador. Todo mundo sabe que, dentro da minha perspectiva pessoal, eu sou um cara cristão. Eu sou um homem cristão e sou conservador. Mas vocês não me veem por aí falando sobre política. Vocês não me veem por aí xingando o lado A, o lado B. Porque eu consigo entender que existem boas explicações para você apoiar qualquer coisa. Então, todo mundo tem seus bons argumentos. Então, eu sempre atendi todo mundo. Então, essa é uma perspectiva minha, tá? Mas você pode ignorar completamente. Eu só diria, esse cara trabalha com PBE? Sim ou não? Este cara, se você quer um psicólogo ou psicóloga, tem o CRP ativo, tá? Porque se você quer um psicólogo ou psicóloga, tem que ter o CRP ativo. Abre lá o site do Conselho Federal de Psicologia e consulte o registro desse profissional para ver se ele é um profissional ativo, tá bom? Porque daí ele vai estar sob jurisdição do Conselho Federal para punição e supervisão, né? Bom, no mais, diria que é isso. Prática baseada em evidências. Procure alguém com prática baseada em evidências. Vamos lá. Mais pessoas perguntando da questão do debate entre um treinador e 30 pessoas obesas. É possível conseguir um mestrado sem ter feito PIBIC durante a graduação? Completamente. A maioria das pessoas que fazem mestrado não fizeram PIBIC, gente, pelo amor de Deus. O PIBIC, ele é com certeza um bom caminho. Se você quer viver de pesquisa, quer fazer pesquisa e quer ir para o campo da pesquisa e tiver a oportunidade, faça pesquisa. Eu tive a oportunidade de fazer PIBIT, né, Inovação Tecnológica. Porque eu sempre fui profissional liberal, né? Então eu sempre paguei minhas contas trabalhando em contraturnos, porque a empresa sempre foi minha. Então eu trabalhava 24 horas por 7 dias de semana. Então, assim, entendo que na maioria dos casos isso não vai ser possível porque as pessoas têm que trabalhar e pagar sua faculdade. Então não vai sobrar tempo para fazer PIBIC. Se você tem a opção e quer fazer pesquisa, faça, cara. É muito rico. Tu começa a ir para congresso, começa a aprender o por detrás da pesquisa, a fazer pesquisa, a aplicar para financiamento. É maravilhoso, tá? O meu PIBIT, inclusive, foi publicado recentemente do desenvolvimento da minha órtese, né, para membros superiores controlado via interface cérebro-máquina. Tive a oportunidade de conviver durante 2 anos, né, porque eu tive 2 anos de PIBIT, com o professor Dr. Alejandro Ramírez Garcia. Um cara sensacional, um cubano de assim, um coração muito gigante. Inclusive foi uma honra poder entregar para ele a minha carta de aceite para o doutorado direto da graduação. Então eu finalizei a graduação e vim direto para o doutorado. Então é isso, sabe? Eu acho que se você tiver a opção, faça. Não vai impedir você de fazer mestrado ou doutorado com ou sem PIBIC ou com ou sem PIBIT. Agora, para mestrado, seria interessante de você ter pelo menos umas 2 publicações. Pelo menos umas 2 publicações científicas, tá? Para o doutorado, eu diria que mais. Então, assim, se você quer ir direto para o doutorado, como eu fiz, como pessoas como a doutora Lucila Menezes Costa fez, você tem que ter mais publicações durante a graduação para que você consiga ir direto para o doutorado, porque aí você vai estar competindo com pessoas que têm mestrado, tá? Então, para você conseguir essa façanha, você tem que ter mais publicações, cartas de recomendação decentes, sabe? Ter tido alguma participação que te coloque no páreo para competir quando a gente fez mestrado. Porque no mestrado, cara, no mestrado as pessoas elas vão em congresso, vão publicar pesquisa, elas vão publicar pelo menos uma grande pesquisa,
que é a ideia do mestrado. A ideia do mestrado é que você aprenda ali a se tornar hábil a ensinar e você vai descobrir uma coisa, pelo menos. Você vai fazer pelo menos uma baita pesquisa. Então, isso vai te colocar num páreo muito competitivo para uma boa vaga de doutorado, diferente de quem vem direto da graduação, tá? Então, eu tive que competir com outras pessoas e, cara, você tem que ir atrás do como que tu vai fazer isso, tá? Como você escolheu sua abordagem? Nossa, isso daqui com certeza é um estudante de psicologia, né? Com certeza é um estudante de psicologia quem me perguntou isso daqui. Porque essa é a dúvida mais comum de todos os estudantes de psicologia. Como é que eu escolho a minha abordagem clínica, Felipe? Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro de tudo porque você não vai. Tá? Você não deveria querer escolher uma abordagem clínica, porque isso é o mesmo que você dizer que você vai num médico especialista em dipirona. Tá? Você vai num médico especialista em xarelto. Não existe isso, tá? Não existe como eu minha profissão ser baseada em um tratamento. Eu posso ser especialista em, por exemplo, especialidades, quadros clínicos. Tipo, olha, eu sou especialista, eu vou me especializar no tratamento de depressão. Depressão resistente, transtornos alimentares, como minha madrinha de casamento, a Fernanda Armada, por exemplo. Ela é especialista em transtornos alimentares, só trata pacientes de transtornos alimentares. Eu vou ser especialista em esquizofrenia. Cara, como é que tu vai ser especialista em uma intervenção, sendo que a pessoa pode não responder o seu tratamento? Ela pode não querer o seu tratamento. Ela pode querer outra alternativa. Ela pode se dar melhor com outra, mesmo sem ter testado ainda a primeira. Entendeu? Então, existe uma série de elementos que fazem com que você precise ser capaz de atender em diferentes cenários. E o que faz isso? A prática baseada em evidências, onde você tem a melhor evidência científica para o quadro do seu paciente, as preferências, as características individuais, a subjetividade do seu paciente e a sua experiência clínica. Isso junto é uma prática clínica baseada em evidências. Ponto. Então, você não deveria ter abordagem nenhuma. Você deveria ser um psicólogo com uma prática clínica baseada em evidências. Daí, você vai ter que ter capacitação em diferentes tratamentos. Eu recomendaria começar pela terapia cognitivo-comportamental, porque ela é o padrão ouro de terapia para a maioria dos quadros diagnósticos em saúde mental, tá? Então, uma boa formação em terapia cognitivo-comportamental vai te dar um bom leque de braços de tratamento. Feito isso, eu iria ali para uma terapia comportamental dialética, ou uma terapia cognitivo-comportamental de insônia, uma terapia cognitivo-comportamental para TDAH, uma terapia de aceitação e compromisso, uma terapia, ativação comportamental. Tu tem que saber ativação comportamental, é muito importante, primeira linha de tratamento para depressão. Tá? Então a gente tem que saber diferentes coisas, tá? E eu acho que esse deveria ser o seu foco, beleza? PBE, então PBE. Assim, eu não escolhi uma abordagem porque não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido escolher. Imagina se um médico escolhesse, não, eu uso só serra, eu só uso maquita para fazer a operação aqui porque eu prefiro, né? Eu me identifico pessoalmente com o autor da maquita lá de 1800. Né? Que palhaçada. Não façam isso, pelo amor de Deus. Pretende fazer algum vídeo se aprofundando na psicanálise como pseudociência? Sim, já falei isso e sim, pretendo fazer ainda este ano o primeiro dos vídeos que eu farei sobre psicanálise, tá bom? Mas eu tô tentando conciliar tempo, porque eu tô devendo algumas coisas. Eu tenho que, junto com o Josimar lá da Oxford, nós temos que fazer um vídeo sobre constelação familiar. Inclusive eu estou iniciando agora uma pesquisa em constelação familiar. Como assim, Felipe? Eu dou mais detalhes sobre isso no futuro, mas eu estou começando uma pesquisa sobre constelação familiar. E aí depois eu tenho que, finalmente tocar os projetos que eu tenho aqui no meu doutorado, porque uma vez que eles saiam finalmente das reuniões infinitas de olha o documento do protocolo da pesquisa, reajusta aquilo, reajusta isso, aí volta, faz de novo, reúne de novo com a galera. Esse processo de planejamento demora e é maçante, mas é importante, é extremamente relevante e necessário. Mas toma muito tempo, então acaba impedindo que eu faça certas coisas. Mas sim, eu pretendo fazer pelo menos um vídeo de psicanálise esse ano.
Com tantas críticas à ABA, tá? Ao método ABA, né? Terapia aí, o método da terapia comportamental, né? Aplicada, né? Na verdade, seria comportamental aplicada, basicamente, né? Cadê aqui? Então, com tantas críticas à ABA, tá? Análise comportamental aplicada, por que não surgem alternativas viáveis? Bom, vamos lá. Por que tantas críticas à ABA? Tantas críticas à ABA são de dois campos, tá? O campo da galera psicodinâmica, né? Que basicamente é a galera da pseudociência, que vai falar que a galera ABA trata as crianças autistas e os autistas como se fossem ratos de laboratório. E tem essas críticas porcas porque não entendem de ABA e não entendem do que é comportamentalismo e também não entendem da severidade que é o autismo, tá? Na verdade, eu diria que são três cantos. São essa galera da psicodinâmica que, enfim, é a clássica briga entre psicodinâmicos contra comportamentais. Não que seja uma briga de fato, porque nem dá pra chamar assim, mas a galera psicodinâmica que detesta a ABA porque é do comportamentalismo e vai dizer que é tratar todo mundo como um robozinho, que não faz o menor sentido. Tem a galera da despatologização, que fala que autismo não é uma doença e que não é um transtorno e que a gente é que tenta normatizar essas pessoas, que elas têm uma individualidade que não deveria ser... Cara, esse é um dos papos mais tortos que existem. Enfim, a gente pode falar sobre isso no futuro, mas eu não quero nem me aprofundar porque eu não quero dar a seriedade que essas pessoas... Enfim, eu não quero colocá-las num patamar que pareça que elas têm a seriedade que elas evocam que tem para si. E nós temos o terceiro ponto de crítica, e que é o ponto importante de fato, que é o ponto de vista das evidências, tá? A ABA se sustenta em cima de estudos de indivíduo único, tá? Que não é a mesma coisa que relato de caso, estudo de caso não é a mesma coisa, mas sofre muito das mesmas perdão, mas que sofre com muitos dos mesmos vieses que estudos de caso, tá bom? Então, são basicamente estudos com poucos indivíduos num sistema de comparação onde o sujeito é o próprio comparador dele mesmo, tá? Basicamente porque a desculpa da galera da ABA é de que não dá para fazer pesquisa clínica do modo tradicional. Ensaios clínicos randomizados, ensaios controlados aleatorizados, que são o padrão ouro para identificar o efeito de uma intervenção, independentemente da área da saúde. Dá para fazer com gato, cachorro, periquito, ser humano idoso, ser humano criança, ser humano recém-nascido, ser humano no útero da mãe, com a mãe. Dá pra fazer RCT com todo mundo, mas aparentemente não dá para fazer com ABA. Mentira, dá sim. Então é por isso da crítica, né? Porque as evidências, elas necessitam de mais robustez quanto ao seu efeito. Então, o quanto que funciona. E outro problema que a ABA tem, qual é o volume de intervenção que a gente precisa? A gente deveria estar fazendo ensaios clínicos não só para saber o efeito do ABA, tá? Mas é porque não existe um método ABA padronizado. Tudo bem? Ensaio pragmático. Qual é o desfecho da conduta de recomendar crianças para centros ABA? Pronto, bem simples. Mas é que tem 30 e tantos, sei lá quantas intervenções diferentes dentro do ABA. Tudo bem. Quem está aqui fazendo ABA com as crianças agora tem a permissão de fazer individualmente o tratamento adequado para cada criança dentro do escopo ABA. Parabéns, isso é um ensaio pragmático. Eu vou encaminhar 500 crianças para clínicas ABA versus 500 crianças que vão receber sei lá o quê. As crianças foram para a clínica ABA, tinham ali seu terapeuta ABA, e o terapeuta ABA tem o tratamento pragmático, tal qual na vida real. Ele vai montar um plano de tratamento individual para essa criança dentro do ABA e aplicar. Pronto, bem simples. Isso é um RCT. Pronto, pragmatismo. Acontece que a gente não tem isso, tá? A gente não tem isso sendo feito, infelizmente. Então, as evidências são de baixa certeza. Ou seja, a gente não consegue confiar na estimativa de efeito, do quanto dizem que o ABA funciona. E não apenas isso. Não evidências de dose e resposta, ou seja... alto volume de ABA, né? A criança vai lá, sei lá quantas vezes por semana no ABA, quantas horas de ABA por semana aquela criança faz. Versus crianças que só vão uma vez na semana fazer X horas de ABA. Será que elas não têm o mesmo resultado?
Será que eu preciso arcar com os custos de tantas horas de aba? Um RCT descobriria isso. Então, por exemplo, nós temos um RCT de dose e resposta de hipnoterapia direcionada ao intestino, por exemplo, mostrando que o tratamento de 6 sessões para o de 12 sessões para síndrome do intestino irritável não muda muita coisa. Tá? Não muda muita coisa. Ou seja, eu, plano de saúde, que vou pagar o tratamento, né, que vou arcar aqui, será que eu realmente preciso te dar acesso a 70 sessões, 1000 sessões, ou 20 funcionavam? Eu, pai, que vou pagar no privado a sessão do meu filho, eu tô pagando tantas sessões porque o meu filho precisa ou porque o próprio clínico não sabe do quanto que ele precisa de volume dessa intervenção para o meu filho? Os clínicos não sabem porque a gente não tem essas evidências. Então, diferentes centros vão fazendo diferentes práticas e é isso aí. Então a gente precisa de ensaios controlados, aleatorizados, tá bom? Me chamem do que quiser, mas desculpa, a galera que gosta da aba não pode simplesmente gostar da prática baseada em evidências para todos os outros casos, para a galera da psicanálise, para a galera da Gestalt, para a galera da história cultural, mas quando chega no quintal deles, não, porque a aba tem seu próprio método de... Não tem, tá bom? Epidemiologia clínica segue sendo uma só, tá bom? Então, epidemiologia clínica, ensaios controlados, aleatorizados são plenamente possíveis de serem feitas com crianças com autismo, porque até onde eu me lembro da epidemiologia do autismo, se eu não me engano, são uma criança com autismo a cada 33 crianças, uma coisa assim, né? Então não é uma doença rara. Não é mesmo uma doença rara. Dá super facilmente para você recrutar crianças ao redor do mundo inteiro para fazer esse estudo. Então, vocês conseguem. Eu tenho quase certeza que vocês conseguem, tá bom? Claro que para isso, psicólogos, né, terapeutas ABA, vão ter que se voluntariar, vão ter que trabalhar de graça para conseguir fazer um ensaio clínico. Mas tudo bem, acontece. Eu estou fazendo isso hoje em dia, por exemplo, na hipnose. Eu estou fazendo agora, programando um ensaio clínico multicêntrico no Brasil para a gente testar a hipnose para a população com doenças inflamatórias intestinais. Tá todo mundo trabalhando de graça, meu querido. Todo mundo sendo voluntário. A gente vai trabalhar toda semana, segunda a segunda, por um ano inteiro. Todo mundo de graça. Mas é o necessário, é ou não é? É assim que se faz. Eu acho que o tratamento X funciona para tal coisa. Vamos testar. Só isso. Então, as críticas surgem de campos que não fazem sentido, da galera psicodinâmica, a galera que vai dizer que a gente está patologizando as crianças com uma bobagem, e do campo que realmente vale a crítica, que é nós precisamos de melhores evidências. Dito isso tudo, recolhendo tudo, aba é a melhor recomendação que nós temos para crianças com autismo. Se eu tivesse um filho hoje e ele estivesse dentro do espectro autista, eu pagaria sem choramingar um centavo para o meu filho receber aba. Olha essa pergunta aqui. Como descobriram que o cérebro fica completamente maduro aos 25 anos de idade? Essa pergunta é sensacional. Vamos lá. Vamos usar esse termo. Maturidade, né? Em 2015, cara, se eu não tô me falhando a memória agora, em 2015 sai um paper na NPAS, eu acho que foi. Eu acho que foi na NPAS, tá bom? Posso estar errado. Mas em 2015 surge um paper em que eles acompanharam crianças dos 5 anos de idade até os seus 20 anos de idade. E eles, em determinados pontos das suas vidas, 5, 10, 15, 20... não lembro se era exatamente esses pontos, mas eu acho que pelo menos esses 4 pontos, tá? Eles basicamente fizeram ali um exame, né, de imagem do cérebro dessas crianças, e eles basicamente mapearam o cérebro dessas, o cérebro não, o encéfalo, né? O cérebro é só uma parte do encéfalo. Então mapearam o encéfalo dessas crianças para ver ali a maturidade do cérebro desses indivíduos, ou seja, o desenvolvimento de cada uma dessas regiões. Então você pode ver, se você pega esse paper, lá aos 5 anos de idade, o córtex occipital, por exemplo, é completamente maduro. Vamos colocar assim, maduro. O que isso significa? Cara, significa que não tem mais nada para evoluir, não tem mais nada para amadurecer. Vamos colocar desse termo. Por que não tem? Porque, cara, você com 5 anos de idade ou com 80, você vê do mesmo jeito. Não, Felipe, você não vê. Minha avó tem catarata. Não estou falando disso, eu estou falando do óbvio, da obviedade de que a habilidade em enxergar, ela não vai mudar o processamento dela.
Você enxerga um espectro de cores quando você nasce, você não vai ver outro quando você tá prestes a morrer porque você ficou velho. Você vai enxergar as cores possíveis para os humanos ao longo da vida. Ou seja, não é porque eu tô envelhecendo que eu vou começar a enxergar raio-x. Não vou. Eu vou enxergar normal, tá? E por que isso é importante eu entender isso, né? Porque, por que o córtex pré-frontal, nessa pesquisa é o que eles mostram, né? Por que os caras lá com 20 e poucos anos, por que eles ainda estão com um córtex pré-frontal pouco amadurecido, né? Em comparação aos outros córtex. Você pode ver que lá aos 5 anos de idade, por exemplo, a região do córtex motor, ela tem uma certa maturidade, mas ela já está muito melhor aos 16 anos e muito melhor aos 20 anos. Por quê? Porque aos 5 anos tu caminha, mas tu não é exatamente um ágil, né? Tu não corre direito e tal. Com 16 anos, tu já tá jogando uma bolinha na escola, você teve educação física ao longo da infância que serve para... Eu sei que muita gente menospreza as aulas de educação física no ensino fundamental e médio, mas eles servem justamente para desenvolver as habilidades motoras das crianças adequadamente. Então você vai desenvolvendo equilíbrio, corrida, a tua própria percepção. Então, por exemplo, eu fiz parkour durante uns 5 anos da minha adolescência. Cara, da minha infância para a adolescência. Cara, a minha própria percepção até hoje, ela é muito boa. Eu consigo reconhecer com os meus pares, colegas meus da minha idade, homens também, ou também pessoas como minha esposa também, que não teve acesso a atividades muito desenvolvedoras para a própria percepção. Eu percebo como a minha própria percepção ela é absurdamente boa, cara. E nem todo cara com a minha idade tem essa mesma própria percepção em atividades físicas e tudo mais. Por quê? Porque eu pude desenvolver isso muito bem com atividades que foram estimulando eu conhecer cada parte do meu corpo. Entendeu? Entender da minha localização no espacial, geográfica, saber aonde meu corpo está. Nem todo mundo desenvolve isso tão bem. Na infância, isso é horrível. Na infância, o de todo mundo é ruim mesmo. Na adolescência já está melhor. E o acompanhamento, essa tendência de desenvolvimento é mostrada nessa neuroimagem. E lá na vida adulta já está desenvolvida. Com certeza, você tem muito mais jeito para se mexer e se controlar motoramente falando do que quando você era criança. Agora, o córtex pré-frontal, ele é o último a amadurecer, dentro dessa linguagem, né? Nessa pesquisa, justamente por quê? Porque o córtex pré-frontal, ele vai estar muito mais experiência dependente do que as outras áreas. O teu córtex occipital, ele não depende da tua experiência de vida para aprender a processar a imagem. Você nasceu com o teu olho, você nasceu com o teu córtex occipital e pronto, é genética, pau. Você vai interpretar. Ou você vai ver as coisas de uma forma, vai ver de outra. Pronto, acabou. É genética. Essa regiãozinha aqui, o teu córtex pré-frontal, ele depende também, não apenas da genética, obviamente, mas ele depende que você vá tendo os seus comportamentos e as suas experiências ambientais, suas exposições ambientais, para que você vá amadurecendo também. Então você precisa ir aprendendo sobre o ambiente, sobre, por exemplo, uma das funções do nosso córtex pré-frontal, no nosso... Se eu não me engano, do nosso rostro lateral, é a inibição de comportamentos inapropriados. Como é que o rostro lateral vai saber o que é inapropriado para ele emitir uma resposta para que você se sinta coibido a não fazer alguma coisa? A gente não nasce com esse material de instruções, a gente não nasce com isso. Ou seja, ele vai dizer para nós, olha, sair pelado na rua não é certo. Mas para, talvez, uma pessoa indígena lá no meio do Amazonas, para ele é super normal andar despido, porque para ele isso não tem problema nenhum. Ou seja, o rosto lateral dele não teve uma exposição ambiental, social que nós tivemos na nossa cultura. E a gente lembra, o nosso comportamento, Skinner mais uma vez, né? O nosso comportamento ele é selecionado em 3 níveis, né? 3 níveis, filogênese, ontogênese e cultura. Então, ontogênese, né? A experiência do meu organismo com o ambiente, e a minha cultura propriamente dita, que eu não preciso nem explicar o que é para vocês. Então, por que ela é a última a amadurecer? Porque ela depende mais das experiências daquele organismo com o meio que lhe cerca. E por que, né? Como que a gente descobriu isso? Fazendo essa pesquisa. Essa pesquisa vai até essa faixa, até 20 anos de idade. Mas depois, posteriormente a essa pesquisa, outras pesquisas também
de imagem, tá? Com outras faixas etárias foram também nos melhorando essa informação. Então a gente teve uma grande informação, olha, dos 5 aos 20 anos de idade, legal. E aí depois outras pesquisas foram dando também evidências, né, de outras faixas etárias. Então é basicamente assim que a gente descobriu isso, tá bom? Bom, esse foi, senhoras e senhores, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenha sido útil para vocês de algum modo, tá bem? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.